Classificação do relevo brasileiro, é importante você compreender que o relevo, na classificação aceita atualmente pelos geógrafos, é constituído de planalto, planície e depressão. Planalto trata-se de uma área em que os processos erosivos foram maiores do que os processos de sedimentação, e planície é uma área em que os processos de sedimentação foi mais intenso, mais forte, mais eficaz do que o processo de erosão. Basicamente, esses são os conceitos de planalto e de planície. E a depressão? Depressão é aquela área que, em determinada paisagem, ela é rebaixada em relação às áreas que estão ao seu redor. Porém, tem a depressão relativa, que é esse exemplo que eu citei aqui. Por exemplo, a depressão São Franciscana, a área em que corre o canal, o corpo hídrico do Rio São Francisco. O outro exemplo é a depressão do Tocantins, né, a localidade em que corre o canal, todo aquele local em que corre o canal do Rio Tocantins. A depressão São Franciscana é também chamada de depressão sertaneja. Então vejam bem, além desse tipo de depressão, que é a depressão relativa, há também a depressão absoluta, ou seja, áreas rebaixadas em relação às áreas ao redor, porém, um detalhe é que é necessário que ela esteja abaixo do nível do mar. Um exemplo é o Mar Morto, um exemplo aí de depressão absoluta. Pois é, essas classificações, em primeira mão, foram feitas utilizando apenas o conceito de planalto e de planície, uma classificação do relevo realizada pelo geógrafo Haroldo de Azevedo. Ele classifica o relevo brasileiro inteiro em 8 superfícies, cotando, por sua vez, somente, identificando apenas planaltos e planícies. Alguns anos depois, o também geógrafo Aziz Nassib Absaber, que trabalha aí o conceito das potencialidades paisagísticas, dos domínios morfoclimáticos, geógrafo conhecido mundialmente, ele trabalha o conceito também de planalto e também de planície, porém ele aumenta aí 2 unidades a mais, ele traz algo a mais do que o Haroldo de Azevedo. Entretanto, lá nos anos 80, o geógrafo Jurandir Luciano Sanches Ross, ou apenas Jurandir Ross, ele traz um conceito de depressão, tanto depressão relativa quanto depressão absoluta. E aí, ao classificar o relevo brasileiro, ele apresenta 28 unidades de relevo. Áreas que eram consideradas planície passou a ser considerada depressão, dentro aí do conceito de depressão relativa. Outras áreas elas foram também identificadas como planalto, como planície, como depressão. Então ele traz esse novo conceito. Lembrando que ele acabou estudando na época lá da União Soviética. Se você ler os trabalhos dele, vai ver muita citação aí dos pesquisadores russos, dos pesquisadores que atuavam lá na antiga União Soviética. Então, primeira classificação, Haroldo de Azevedo, ele traz 8 superfícies de relevo. Segunda classificação é do Aziz Nassib Absaber, ele traz 10 superfícies de relevo, contando aí planícies e planaltos. Terceira classificação é a classificação atualizada do Jurandir Ross, na qual ele traz 28 superfícies de relevo. O diferencial da classificação de Jurandir Ross é que ele traz o conceito de planalto, planície e depressão. Lembrando que a depressão ela pode ser entendida como depressão absoluta se estiver acima do nível do mar e depressão relativa quando uma área está localizada abaixo do nível do mar. Basicamente, esses são os 3 geógrafos que classificaram aí o relevo brasileiro. E essas as respectivas classificações do nosso relevo.